E aí, pessoal, tudo bom? Guilherme Augusto aqui. Vamos falar de taquiarritmias? Vamos começar, vamos dar continuidade falando de arritmia, né? Já falamos de mecanismos de arritmia, já falamos de extrasístoles, e agora a gente começa nas arritmias propriamente dito. E aí a gente começa falando de quem? Das TAC, tá? E depois a gente fala das BRADs, ok? Então, taquiarritmias parte um. Parte um a gente vai começar falando de um tipo de taquicardia e na parte 2 a gente termina falando em outro tipo, que eu vou te falar quais são esses tipos agora. Primeiramente, o que a gente define como uma taquicardia? Pessoal, taquicardia é qualquer frequência acima de 100 batimentos por minuto. Então você vai pegar o eletro do seu paciente e você vai lá fazer a frequência cardíaca dele. Se essa frequência cardíaca estiver acima de 100 batimentos por minuto, opa, a gente tem o quê? Um ataque cardíaco, certo? Essas taquicardias a gente ainda pode dividir elas de duas maneiras, de dois tipos. A gente tem uma taquicardia dita supraventricular e tem uma taquicardia dita ventricular. Qual é a diferença de uma para outra? A supraventricular surgiu aqui, ó, nos meus átrios. Melhor, surgiu acima do feixe de His. Por quê? Porque não necessariamente é só no átrio. Às vezes ela tem aqui, ó, no nó átrio ventricular. E aí as taquicardias ventriculares surgiram o quê? Abaixo do meu feixe de His. O problema está aqui, ó, nos ventrículos. E isso dá para diferenciar no eletro? Normalmente dá, tá? Normalmente a gente consegue diferenciar muito bem. Geralmente as taquicardias supraventriculares, o QRS dela é estreito. Ou seja, é um QRS que ele vai ser fino, vai ser menor que 120 milissegundos. Por quê? O QRS não é a despolarização do ventrículo, então o problema vai estar aqui no átrio. O problema vai estar no átrio. O estímulo ele vai descer do átrio, o estímulo errado, vai chegar aqui no feixe de His e vai descer pelos ramos direito e esquerdo, fibras de Purkinje normalmente. Ou seja, quando eu olho para o meu QRS, eu estou vendo se o problema está no ventrículo. Se o problema não está no ventrículo, o QRS vai ser normal. Opa, se o QRS está normal, não está no ventrículo, só pode estar acima do ventrículo, que é supraventricular. Então, por esse motivo, o QRS é estreito, é um QRS normal. Já quando eu falo aqui das ventriculares, pessoal, não, ó, nas ventriculares a gente vai ter o quê? Uma alteração do QRS. Ele vai ser um QRS largo. Beleza? Tranquilo? Por que, Guilherme, que o QRS é largo? Porque o estímulo vai sair de fora do meu sistema elétrico de condução, vai sair, por exemplo, de uma célula aqui ectópica e vai transmitir célula a célula, como se fosse um bloqueio de ramo. Então o estímulo é transmitido de uma maneira mais lenta e por isso que meu QRS fica alargado. Então, o minha arritmia está sendo culpada o quê? Está sendo culpado por algo que está no meu ventrículo. Opa, se está no meu ventrículo, eu vejo alteração do ventrículo, eu vejo QRS largo. Ah, Guilherme, eu já ouvi falar de taquicardia supraventricular que o QRS é alargado. Opa, pode ter sim. Mas quando que isso vai acontecer? Quando eu tenho uma taquicardia supraventricular e associada a essa taquicardia supraventricular, eu tenho um bloqueio de ramo, seja um bloqueio direito ou um bloqueio esquerdo. Aí a gente fala que é um ataque supraventricular com aberrância. Beleza? Mas por enquanto vamos guardar QRS estreito, QRS largo. QRS estreito, supraventricular. QRS largo, taquicardia ventricular. Então vamos começar pela nossa primeira ataque supraventricular. É a mais comum, é o que a gente costuma mais ver no dia a dia, que é a nossa taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal é basicamente o quê? Um aumento da frequência cardíaca. Eu pego um eletro de um paciente que está com a frequência acima de 100 e eu vejo um ritmo sinusal. Opa, ritmo sinusal com frequência acima de 100 é taquicardia sinusal. Beleza? Ah, Guilherme, se é ataque sinusal, a gente define o ritmo sinusal pela onda P. Mas é uma taquicardia sinusal que o quê? O meu nó sinusal, o meu nó sinoatrial, ele está mandando muito estímulo rápido. O problema está no ventrículo? Não, então o QRS é estreito. Então, basicamente, eu vou ver o quê? Um eletro normal, a única diferença é que ele vai ter uma frequência muito alta. Geralmente é o paciente que está com dor, o paciente que está com febre, paciente que está hipotenso, está começando a chocar.
você vê taque sinusal. O problema não está no coração, o problema está fora, beleza? E olha só, olha um eletro aqui do ataque sinusal. A gente vê, ó, onda P positiva em D1, D2, a gente vê a AVR onda P invertida, ou seja, negativa. Eu vejo que ela tem, ó, cara de onda P em todas as derivações. Eu vejo que cada onda P está me gerando o quê? Um QRS. Já eu abro aqui, ó, vamos abrir o D2, bonitão, ó, cada onda P gerando um QRS, mas eu vejo aqui, ó, se eu pegar esse QRS daqui, ó, que eu estou rabiscando para você, e contar aqui, ó, se fosse o QRS aqui seria 300, se fosse aqui, deixa eu mudar a cor, seria 150. Opa, eu sei que, e se fosse aqui seria 100. O que eu sei? Eu sei que se está entre 150 e 100 é a frequência de uma taquicardia. E aí vai um macete, tá? Vai um macete. Toda vez que eu tenho menos, se eu tenho um QRS menos de 3 quadradões, opa, eu estou frente ao quê? Um ataque cardíaco. Como assim, Guilherme? Se eu pego, por exemplo, um QRS daqui até aqui, se ele estiver no espaço de 1, 2 ou 3, acabou, isso é taquicardia. Guilherme, o valor de quanto? Não importa, eu sei que é taquicardia. Na emergência isso ajuda muito, tá? A gente olha mais rápido. Lógico que a gente olhando um eletro ambulatorialmente com mais calma, dá para contar certinho, contar o número de quadradinhos e dividir 1.500 pelo número de quadradinhos encontrado, tá? Guilherme, como que eu trato uma taquicardia atrial? Tem que tratar a causa base. O paciente está com febre, faz antipirona para baixar a febre. O paciente está com dor, faz uma dipirona ou faz um analgésico para baixar a dor. Guilherme, tratamento da taquicardia sinusal e dipirona? Não, foi coincidência, tá? Até por isso que eu ri. Vamos lá, peoples, pessoas lindas. Depois a gente vai para a taquicardia atrial. Opa, aqui a gente já tem o quê? Uma diferença. Qual é o ponto aqui? Que normalmente o meu estímulo ele vem do nó sinusal. Ele tem que vir do nó sinusal. O nó sinusal desce internodal, fecha atrioventricular, fibra de Purkinje e depois vai para o meu ventrículo. Se ele não nasce no nó sinusal, a gente tem uma alteração de ritmo. Que ritmo? Opa, aí vai depender. Se esse ritmo ele é originado no meu átrio em um foco que não seja o sinusal aqui, ó, opa, eu tenho o quê? Uma arritmia. Agora, se esse ritmo foi originado em algum lugar do meu átrio, eu chamo de taquicardia atrial, porque o ritmo surgiu em algum lugar do átrio. O que tem de diferente nela? Opa, a minha onda P ela vai ser diferente da sinusal. Por quê? Porque não está surgindo o estímulo no nó sinusal, está surgindo em outro lugar. E aí essa diferença muitas vezes é o quê? É uma inversão de onda P, por exemplo, em D1 ou em D2. Opa, você vê uma onda P invertida em D1, isso não é um ritmo sinusal. Se é só a onda P invertida com uma frequência acima de 100 batimentos, eu chamo isso de taquicardia atrial. Olha só, essa atrial ainda a gente divide ela em duas maneiras. Eu posso ter uma taquicardia atrial unifocal, ou seja, é induzido por um único foco atrial durante todo o tempo e ela vai ter frequência de 100 a 250. A onda P ela sempre vai ser diferente. E ela vai ter a morfologia dependente de onde é o foco. E de novo, se é acima do meu feixe de Ricci, se é em átrios, ela é supraventricular, então QRS é estreito. Olha só esse eletro para você entender o que eu estou te dizendo. Eu olho aqui para D1 eu não consigo ver a onda P direito. Mas olha aqui em D2, a onda P está invertida, ela está negativa. Se fosse para ser sinusal, a onda P aqui teria que estar positiva. Não está, ó. A onda P está negativa. Olha em AVR que ela estaria negativa, ela está positiva. Ou seja, algo de errado não está certo. Essa onda P aqui, ó, ela o quê? Não está saindo do nó sinusal. Está saindo de outro local. De onde, Guilherme? Não sei. Quer dizer, dá para saber olhando essas morfologias, mas eu não vou entrar nesse critério aqui não.
Olha só, em D3 ela é invertida, em D2... Ele tá vendo que ela é meio pontiaguda, né? Ela é meio pontiaguda, não tem cara de onda P. E o que é legal de se observar? Que elas é igual em toda a derivação, ó. Todas as ondas P são iguais. Todas as ondas P são iguais. Diferentes da sinusal, mas todas são iguais. Se todas são iguais, significa que está saindo do mesmo foco. Guilherme, por que você está falando disso? Porque eu falo ainda da taquicardia atrial multifocal. O que significa ser uma taquicardia atrial multifocal? Quer dizer que não vai ser um único foco no átrio que vai me gerar o impulso. Aqui eu vou ter vários focos mandando impulso a todo tempo. A todo tempo eu vou ter um local no átrio disparando um batimento. E aí, se cada local que gera, se são locais diferentes, as ondas P vai ser diferentes. Ou seja, eu vou ter vários tipos de onda P na mesma derivação. E para ser mais exato, para a gente definir critério, é no mínimo 3 morfologias diferentes de onda P. Se é taquicardia está acima de 100, e olha só, se é supraventricular, o QRS é estreito. Ponto importante. Aqui o meu intervalo RR é variável. É o intervalo RR variável. Por quê, Guilherme? Porque ao mesmo tempo que uma dispara aqui, ó, disparei, vai conduzir o estímulo, a outra dispara em seguida. Aí já um outro foco vai demorar um pouco mais para disparar. Isso faz com que o meu RR seja irregular, porque são locais diferentes disparando em tempos diferentes disparando. Às vezes um dispara mais cedo, o outro dispara mais tarde. Então por isso que gera o RR irregular. Olha um exemplo aqui de eletro. Isso aqui é importante, ó. Essa arritmia aqui, taquicardia atrial multifocal para os íntimos, ATAM, gente, é padrão. É típico de DPOC descompensado. Paciente com DPOC descompensado, provavelmente, se ele tiver alguma arritmia, essa arritmia vai ser uma TAM. Vai ser uma taquicardia atrial multifocal. Olha só. Olha esse elétron aqui, ó. Eu vejo aqui, ó, Eita, as derivações estão meio bagunçadas, né? Aqui eu vejo AVF. Olha só, em AVF eu tenho uma onda P assim, a outra onda P menor. Aqui eu já não vejo tanto onda P. Eu vejo ela mais apiculada aqui, eu vejo ela pequenininha. Aqui ela tá bífida. Ou seja, cara, eu já vi 3 tipos diferentes de onda P. Eu tenho taquicardia, o quê? Atrial, porque a onda P é diferente da onda P sinusal. E como tem 3 tipos diferentes de onda P na mesma derivação, presta atenção, tem que ser na mesma derivação. Como tem 3 tipos de onda P diferentes na mesma derivação, eu defino isso aqui como a taquicardia atrial multifocal. Observa aqui, ó, que o RR, ó, está irregular. Os meus QRS, ora, tem intervalo RR irregular, ou seja, variável. Ora ele é curtinho, ora ele é mais largo, ora curto, ora mais largo. Por quê? Porque esse foco aqui, por exemplo, esse foco aqui disparou agora, esse aqui demorou mais um pouco e disparou. Já um que provavelmente está suprimido aqui na onda T já disparou em seguida. E aí essa variação cria um RR irregular. Tudo bem? Próxima arritmia que a gente vai... aqui, ó, bonitinho para você ver, ó. Cada onda P diferente uma da outra. E ó, o RRI regular. Agora sim, próxima arritmia muito famosa. Flutter atrial. Flutter, o irmão do flutter, na verdade, ele é um primo da fibrilação atrial. A fibrilação atrial, de longe, é a arritmia mais comum. Os livros trazem que é a arritmia do clínico. É a arritmia que o clínico tem que saber, tem que manjar, e de tão comum que é, tá? O que acontece? O flutter ele é um pouco parecido com o quê? Com a fibrilação. Por quê? O flutter, assim como a fibrilação, ele tem como seu mecanismo de arritmia a reentrada. A taquicardia atrial e multifocal, a gente tinha ali o quê? Focos ectópicos. A gente tinha um foco ectópico, eu tinha taquicardia atrial unifocal. Mais de 3 focos ectópicos, eu tinha taquicardia atrial multifocal.
Aqui no floater atrial, não, eu tenho um mecanismo de reentrada. E um ponto que é muito importante, o floater ele tem um mecanismo de macro reentrada, certo? Geralmente essa macro reentrada ele vai acontecer lá no átrio direito. Lembra por que você está pontuando essa questão da macro reentrada? Porque se eu for falar de fibrilação atrial, é uma reentrada também, mas é uma micro reentrada por todo, tanto o átrio direito quanto esquerdo. Então, floater atrial ele é um mecanismo de macro reentrada. Ele pode ser do tipo típico ou atípico. Vamos discutir aqui, vou mostrar para vocês aqui o típico. O atípico, com toda a sinceridade do mundo, nunca entendi e nunca nem vi falar direito. Nunca nem vi ele na prática. Então, eu vou no que é mais comum, que a gente vê muito, que é o típico. Eu gosto muito dessa imagem aqui, ó, para que você entenda, ó, o que vai estar acontecendo aqui, ó. Eu tenho um nó sinusal aqui, ó, certo? O nó sinusal ele vai mandar o estímulo para o nó atrioventricular. Se você voltar lá naquele vídeo de mecanismos arritmogênicos, mecanismos de arritmia, eu te falei o quê? O mecanismo de reentrada, onde eu tinha que ter duas vias, uma via lenta e uma via rápida, né? Que a diferença desse tipo a diferença da velocidade também influencia no meu período refratário. Essa diferença de velocidade com a diferença de período refratário gera o mecanismo que a gente chama de reentrada, certo? Aqui no flutter eu tenho um mecanismo de reentrada, ó, que pega do meu nó sinusal até o meu nó atrioventricular. E aí o estímulo ele vai ficar rodando aqui dentro. Geralmente esse estímulo ele roda 300 vezes por minuto. Contudo, ele não vai passar todos esses estímulos 300 vezes por minuto para o ventrículo. Por quê? Porque aqui eu tenho um nó atrioventricular. O nó atrioventricular ele não serve para fazer a pausa? Sim. Então, ó, se eu tenho um giro de 300 batimentos por minuto, o meu nó atrioventricular vai bloquear pelo menos metade. E aí a minha frequência ventricular, que geralmente é a frequência cardíaca propriamente dito, vai ser de quê? De 150 batimentos por minuto. Normalmente, o que a gente vê? Em vez de ser uma onda P bonitinha, a gente vai ter presente o quê? Uma onda F, que é melhor visível em D2. E aqui, quando eu falo a relação atrioventricular maior do que 1, ou seja, o que isso aqui está significando? Se, lembra que eu falei para vocês que o átrio bate a 300 e o ventrículo a 150, significa que a cada 2 batimentos atrial passa um ventricular. Eu vou ter o quê? Uma relação 2:1. Então eu vou ver 2 ondas F, 1 QRS. 2 ondas F, 1 QRS. Guilherme, pode ser diferente de 2:1? Pode ter 3:1, pode ter 4:1, pode ter 1:1. Vai depender. Qual é o mais comum? O flutter 2:1. Certo? Beleza? Olha só. E como que é a onda F? Pessoal, a onda F, ó, parece esse dente de serrote aqui, ó. A onda F parece um dente de serrote. E aí, ó, cuidado. Cuidado. Eu vacilava nisso. A gente conta a onda F, é a pontinha aqui, ó. Por quê? Deixa eu voltar aqui para você ver uma coisa. O meu flutter, ele tem o quê? Um sentido anti-horário de rodar. Quando ele tem um sentido anti-horário de rodar, pessoal, ele vai gerar o quê? Ondas negativas. Ele vai gerar ondas negativas. Guilherme, pode ter flutter de onda positiva? Pode, mas é mais raro, que é no sentido horário. Mas olha só, então a minha onda F eu vou contar aqui, ó, pela pontinha de baixo. Ou seja, aqui eu tenho uma onda, aqui eu tenho 2 ondas, 3 ondas, 4 ondas, 5 ondas. Beleza? Onde que eu vejo elas melhor? Eu vou ver elas melhor nas derivações inferiores. D1, D2 e AVF. Normalmente a gente olha para D2.
A gente olha para D2 para ver melhor. Ou mesmo para VF, que eu estou vendo propriamente dito por baixo. Olha um exemplo aqui, ó. O que eu vejo? Ó, tá vendo? Uma onda P aqui, ó, mais encavalada, ó. Mais encavalada. Puxa aqui, ó. Uma, duas. Uma, duas. E tá vendo que é meio serrilhado? O nome disso aqui é o quê? É uma onda F. Vamos dar um zoom melhor, ó. Desceu aqui, veio para cá e opa, QRS. Uma, duas, uma, duas. Isso aqui é um flutter, ó, 2. Não sei nem porque que eu ainda fico pegando cor vermelha, não dá para ver direito. Azulzinho. 2 para 1. Beleza? Tá vendo que a onda P não tem cara de onda P, é onda F. Certo? Outra coisa interessante, como ele é um circuito que está rodando a 300 e aqui vai liberando estímulo por estímulo, geralmente no flutter atrial o meu RR ele é regular. Eu já peguei uma vez na prática, que foi o que? A presença das ondas F, mas com RR irregular. Aí a gente dá o nome de flutter atrial de condução variável. Por quê? Porque o meu átrio ventricular ele não está seguindo um ritmo de condução para deixar o RR regular. Beleza? Olha já esse outro flutter aqui, ó. Tá vendo o tanto de onda F? 1, 2, 3, 4 onda F. Que é um flutter 4 para 1. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 ondas F para 1 QRS. Então, se eu tenho 4 ondas F para 1 QRS, é um flutter 4 para 1. Tudo bem? Beleza? Já olha aqui, ó, vamos para o irmão, para o primo do flutter, a fibrilação atrial. A arritmia do clínico, a arritmia mais comum que a gente tem, depois da ataque sinusal, né? A arritmia propriamente dito, né? No flutter era circuito de macro-reentrada. Na fibrilação eu tenho um circuito de micro-reentrada. No flutter eu pegava o átrio direito inteiro como um único circuito. Por isso que era macro. A fibrilação não, ó. Eu vou ter vários focos, ó, de micro-reentrada. Então são vários. São vários locais saindo ali. Só que o que acontece? Se tem vários locais saindo aqui, ó, e vai sair batimento o tempo todo. Vai sair batimento toda hora. O que vai acontecer? Vai virar um ritmo caótico no átrio. O átrio vai ficar, ó, tremendo todo, porque toda hora está saindo um batimento. Ele vai ter o quê? Uma fibrilação. Ele vai ficar fibrilando. Fibrilação atrial. E de longe, a frequência atrial aqui, ó, ela é muito maior do que a ventricular. E aí o que vai acontecer? FA, eu não vou reconhecer a onda P. Por quê? Porque vai estar um ritmo caótico, o meu eletrodo não capta direito. Vai ser vários disparos ao mesmo tempo que do átrio. O no átrio ventricular vai ficar loucão, vai ficar doidão. Meu Deus, olha esse tanto de estímulo chegando. Ele pega um, deixa passar outro, mas logo já vem outro em cima dele, e aí ele deixa um passar, às vezes segura mais um pouco. O que eu vou observar? Com esse tanto de estímulo ao mesmo tempo, o átrio ventricular fica doidão, liberando um estímulo aqui e outro ali, um estímulo aqui e outro ali, às vezes demora mais, às vezes mais curto. Ou seja, o intervalo RR é irregular. Ele é irregular. Característica da FA. A gente não vai ver uma onda P, porque é um ritmo caótico, meu eletrodo não capta bem, e com RR irregular. Acabou. Eletrocardiograma com ausência de onda P, com RR irregular, até que se prove o contrário, é o quê? Uma fibrilação atrial. Um eletrocardiograma com RR regular com onda F é um flutter atrial. Um eletrocardiograma onde eu tenho uma onda P diferente da sinusal, onde eu só tenho uma na derivação, é um ataque cardíaco atrial unifocal. Se eu tenho um eletrocardiograma onde eu tenho várias ondas P diferentes, ondas P, tem onda P presente, em uma única derivação, mais de 3, eu tenho o quê? Eu tenho um ataque cardíaco atrial multifocal.
Viu a diferença? Tranquilo? Olha só, ausência de onda P. Aqui a gente vai falar o quê? A gente tem uma onda Fzinha. Quando a gente falou de onda F do Flutter, é F maiúsculo, que ela é mais robusta. Aqui não, a gente vê onda F, ela parece o quê? Uma tremelique na minha linha de base. A gente não vê uma onda propriamente dita bonitona. A gente vê uns tremelique na linha de base. E o RR é irregular. Acabou. Viu isso? É fibrilação atrial. Olha só. Olha esse eletro aqui, ó. Caça a onda P aí. Não tem. Não tem onda P. Olha a linha de base. Dá umas tremidinhas aqui, ó. Olha aqui. O D3 está bem melhor de ver, ó. Isso aí é o quê? Onda F minúscula. Ou RR, olha aqui. Ó, totalmente irregular, não é previsível. A ausência de onda P com RR irregular é fibrilação atrial, até que prova o contrário. Olha aqui, ó, lá no D2. Lá no D2. Tá vendo esse tremeliquezinho aqui, ó? Isso aqui é onda Fzinha minúscula. RR o quê? Irregular. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho meio quadradão, 1, 2, 3, 4, 5 quadradões e meio. Já aqui, ó, 1, 2, 3 quadradão. Ou seja, está totalmente irregular. A ausência de onda P com RR irregular é fibrilação atrial. RR irregular com onda F, flutter atrial. RR irregular com ondas P diferente, uma única onda P diferente da sinusal, é taquicardia atrial unifocal. RR irregular com várias ondas P diferentes, taquicardia atrial multifocal, TAM, como um paciente de DPOC descompensado. Supraventricular paroxística. E cortou um pedacinho aqui, mas aqui é paroxística, tá, pessoal? Gente, arritmia do pronto-socorro. Arritmia do pronto-socorro. A gente vê muito isso em quem? Mulher jovem não cardiopata. Mulher jovem não cardiopata tem taquicardia supraventricular paroxística. Em 2/3 dela é por reentrada nodal. 1/3 vai ser por reentrada via acessória. Feixe de Kent, que é o mais comum, que a gente vai comentar mais à frente. Olha só, vamos falar primeiro da reentrada nodal e depois eu falo para via acessória. Opa, acabei pulando. Taquicardia, uma taquicardia supraventricular paroxística. Normalmente a gente faz assim, ó. A gente escreve taquicardia supraventricular supraventricular paroxística, TSVP. Ou na prática, com pressa, a gente só escreve taquicardia supraventricular. Taquicardia por reentrada nodal. No flutter atrial, a gente não tinha uma reentrada pegando nó sinusal e nó atrioventricular, uma macro reentrada. Aqui não, ó, na taquicardia supraventricular paroxística, o problema está aqui, ó, no nó atrioventricular. A gente falou no mecanismo de reentrada de que fibra alfa e fibra beta. Quando aquelas fibras alfas e fibra beta dá BO, dá problema, eu vou ter o quê? Uma reentrada nodal. E o que pode acontecer? Pode acontecer de TP retrógrada. A gente vê ela, às vezes vê, às vezes não. Ou, o que é mais comum, a ausência de onda P. Então, ó, pessoal, vamos lá, ó, vamos matar o raciocínio aqui, ó. Vamos fechar. O que é mais comum no ataque supraventricular? A ausência de onda P. Certo? Por quê? Porque o estímulo ele não está nascendo lá em cima. O estímulo não está nascendo lá em cima. O estímulo está nascendo aqui no meu nó atrioventricular. Ou seja, não tem lá em cima, eu não vejo o quê? Onda P. Beleza? Tranquilo. Guilherme, se o estímulo é de reentrada está saindo no próprio nó atrioventricular e desce para o meu feixe de RIS normalmente, eu vou ter o quê? Um QRS estreito. Então, qual é a característica da taquicardia supraventricular paroxística? Ela é uma irmã, falando em critério diagnóstico, eu costumo falar que a taquicardia supraventricular ela é uma irmã da fibrilação atrial. A fibrilação atrial era o quê?
Ausência de onda P com RR irregular. Taquicardia supraventricular paroxística é a ausência de onda P com RR regular. Qual é a diferença da supraventricular paroxística para a fibrilação? Ambas não têm onda P, mas o RR é irregular na fibrilação e regular no quê? Na ataque supraventricular paroxística. Certo? O que pode acontecer? O fato de poder uma onda P retrógrada, o que significa? O estímulo vai sair aqui no nó atrioventricular. Parte dele vai para cima e parte vai para baixo. Beleza. Eu acabei desenhando errado para vocês. Ó. Parte do estímulo vai para baixo para estimular o ventrículo e parte pode voltar aqui para o átrio para estimular o átrio. Normalmente, o que vai acontecer? Vão sair os dois ao mesmo tempo e a onda P vai ficar escondida dentro do QRS. Por isso que a gente fala ausência de onda P, porque não vê no eletro. Ela fica dentro do QRS escondida. Mas, às vezes, o que vai acontecer? O estímulo no ventrículo é mais rápido. No átrio demorou um pouco mais. Então, pode ter uma P retrógrada. O que significa isso? Eu tenho QRS e depois eu tenho a onda P. Estranho, né? Pra caramba! Vem QRS, depois onda P. Guilherme, quando que eu sei isso? Quando o intervalo RP for menor que o intervalo PR. Muita gente tem dificuldade nisso. Na prática, isso faz diferença ver? Não. Mas ambulatorialmente, vai que você queira ver. Olha só, o que é esses intervalos RP e PR. Intervalo PR você já conhece. Ele começa aqui na minha onda P e vai até o início do QRS. Isso é o intervalo PR. E o que é intervalo RP? Ele vai começar aqui ó, no QRS e vai até o início da onda P. Então, ó, cuidado. Intervalo PR engloba QRS e vai até o... intervalo PR engloba a onda P e vai até o início do QRS. Intervalo RP engloba o QRS e vai até o início da onda P. Como que eu decoro isso? Opa, a primeira letra é a onda que está sendo englobada. A segunda letra é a onda que não é englobada. PR engloba a onda P, porque o P é primeiro. R é a segunda, então não engloba o R do QRS. RP, opa, engloba o QRS, engloba a onda R. P está no final, então eu não englobo ela. Beleza? O que acontece? Se o PR aqui, ó, se o PR aqui for maior que o RP, o que significa? Significa que essa onda P está mais próxima do QRS anterior do que do QRS subsequente. Se ela está mais próxima do QRS anterior, ou seja, ela está mais perto do batimento anterior, significa que ela é uma onda P retrógrada. Beleza? É isso que fala aqui, ó. O RP menor do que o PR. Ou seja, RP menor do que o PR, essa onda ela vai estar mais aqui, então ela é onda P retrógrada. E normalmente é uma onda P o quê? Normalmente é uma onda P invertida, porque está saindo do meu nó atrioventricular subindo. Quando eu estou falando em derivações inferiores, tá? Olha aqui um ataque supra. Bonitona. A gente vê muito no pronto-socorro isso. Olha só. RR regular, bonitão, ó, mas eu não vejo onda P. Não tem onda P, então é o quê? Um ataque supraventricular. Se tiver instável hemodinamicamente, é cardioversão elétrica. Não tá? Opa, vamos fazer uma adenosina para dar um bloqueio no nó atrioventricular e frear o quê? O meu mecanismo de reentrada. Um dia a gente faz uma maneira de taquiarritmias no PS. Mas por enquanto vamos ficar só com o diagnóstico eletrocardiográfico. Supraventricular paroxístico, o que vai acontecer? O nó atrioventricular está normal, está de boa, está tranquilo. Qual é o problema? É que tem um feixe anômalo. Tem uma fibra aqui que vai furar o quê? O esqueleto fibroso do meu coração. Lembra do esqueleto fibroso? Ó, ele separa a musculatura atrial da musculatura ventricular. E aí o único que fura o esqueleto fibroso é o feixe de His. Porque o estímulo vai descer do átrio para o ventrículo via feixe de His. Furei aqui em outro local, que normalmente aqui à esquerda, eu chamo isso de feixe anômalo.
Mais conhecido esse à esquerda aqui é o feixe de Kent. O que vai fazer? Pode gerar uma P retrógrada, pode acontecer. Por quê? Porque o estímulo ele vai descer por aqui normal, ó. Em vez dele se encerrar aqui não, ó, ele volta para cá. Então, ó, eu vou ter um QRS e vou ter o quê? Uma P depois. Intervalo RP menor do que o PR. Normalmente, relação 1 para 1. Guilherme, qual é a característica eletrocardiográfica? A mesma coisa. É a mesma coisa. Eu vejo o quê? RR regular com ausência de onda P. Tratamento é o mesmo. A diferença aqui é o quê? Que normalmente a gente tem um tratamento definitivo que é por radioablação de feixe. E, Guilherme, tem que saber isso? Não. Você tem que saber que se tiver recorrente, você vai mandar para quem? Vai mandar para o cardio avaliar. Essa condução, ela pode ser o quê? Ela pode ser ortodrômica, ou seja, desce bonitinho e depois volta. Se ela desce aqui, ó, se elas descem pelo feixe de His, por exemplo, o meu D2 que está aqui embaixo, ó, vai ver o quê? O estímulo descendo bonitinho, porque por feixe pelos ramos, né? Pelo ramo direito, pelo ramo esquerdo, fibra de Purkinje, o QRS é normal. Mas pode acontecer o quê? Em 20% a 10% dos casos, ou seja, bem menos que essa aqui de 80 a 90, tem o que a gente chama de condução antidrômica. Em vez de o estímulo descer pelo feixe de His e subir pelo feixe anômalo, não. Ele desce pelo feixe anômalo e depois sobe pelo feixe de His. Qual é o problema disso daqui, ó? Ele vai descer pelo feixe anômalo, ó, e vai acontecer o quê? Depois vai despolarizar célula a célula para depois subir para onde? Para o meu átrio. O que vai acontecer? Eu vou ver uma taquicardia supraventricular paroxística com QRS alargado. Cara, muito difícil diferenciar isso aqui do ataque ventricular. Mas o que é mais comum? Essa aqui, a ortodrômica, que o QRS é estreito. E para finalizar, a gente tem o quê? A síndrome de Wolff-Parkinson-White. Guilherme do céu, síndrome de Wolff-Parkinson-White ficou muito famosa depois que aquela mocinha tomou a vacina e, por coincidência, ela teve o quê? Uma taquicardia depois. Coincidentemente. Por quê? Porque ela tinha a síndrome de Wolff-Parkinson-White. O que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White? Eu tenho um feixe anômalo. Normalmente não é o feixe de Kent, é o outro feixe. Opa, se eu tenho um feixe anômalo, eu tenho predispor o quê? Mecanismo de reentrada. E ela pode fazer o quê? Taque supra, algumas vezes pode ter taque ventricular, expondo o quê? Morte súbita. Qual é o tratamento disso aqui? Fazer a ablação desse feixe anômalo. E o que eu posso enxergar muitas vezes? No eletro basal fora da taquiarritmia, eu posso ter duas alterações que caracterizam a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Que é o quê? Eu ter um intervalo PR mais curto. Guilherme, por que o intervalo PR é mais curto? Porque o estímulo vai nascer, ó, e aí ele vai descer pelas fibras. Contudo, ó, ele desce aqui, ó, não só pelo nó atrioventricular, ele desce aqui pelo feixe anômalo. Então, ó, o meu ventrículo ele vai ser estimulado antes da hora. Por quê? Porque o estímulo não desce só pela via de condução, ele desce pelo feixe anômalo também. Se ele desce pelo feixe anômalo também, o meu ventrículo é estimulado antes. Ou seja, a minha onda P vai estar bem próxima de quem? Do meu QRS. Aquele segmento PR que eu tenho, que é o local onde o meu nó atrioventricular, o estímulo está no nó atrioventricular segurando, deixa de existir. A gente chama isso aqui de síndrome de pré-excitação. Eu tenho um coração pré-excitado. Então isso é uma das alterações da síndrome de Wolff-Parkinson-White. Qual é a outra alteração? Opa, eu vejo o estímulo chegando mais rápido aqui aos ventrículos pelo feixe anômalo. Contudo, ó, ele vai chegar mais rápido e ele vai começar a despolarizar célula a célula. Ele vai despolarizando célula a célula, ó, o meu QRS ele vai alargando, ó, ele vai alargando, até que finalmente o estímulo desce
pelo meu feixe normal, pelo meu ramo esquerdo, ramo direito, fibras de Purkinje, e despolariza tudo de uma vez, e aí o meu QRS fica fino. Contudo, até isso acontecer, o meu ventrículo está sendo despolarizado de célula a célula. Opa, eu vou criando essa barriguinha aqui, ó, no QRS. Gente, pré-excitação com essa barriguinha com onda lambda, a gente chama isso aqui de síndrome de Wolff-Parkinson-White. O que você vai fazer? Encaminha para o cardio. O cardiologista avaliar e quem sabe mandar até para o arritmologista. Beleza? Olha só um eletro aqui, ó, do síndrome de Wolff-Parkinson-White. Vamos dar um zoom aqui, ó. Ah, eu não dei zoom nessa aqui, não. Olha só. Onda P, ó, bem próximo do QRS. Não precisa nem contar. Eu sei que está estreito. Então aqui a gente tem um pré-excitação. Tá vendo que o QRS está fazendo o quê? Uma barriguinha, ó. O QRS faz uma barriguinha. Gente, pré-excitação com essa barriguinha que é a onda lambda, acabou. Síndrome de Wolff-Parkinson-White. Beleza, galera? Pessoal, isso que eu tinha para comentar aqui com vocês das taquicardias supraventriculares. Bem tranquilo. Resumão para a gente fechar. Tá com um paciente com frequência cardíaca acima de 100. Frequência cardíaca acima de 100. Olhei onda P é sinusal, então a gente tem uma taquicardia sinusal. Beleza, matamos um diagnóstico. Olhei para onda P, existe onda P e não tem cara de onda P, é taquicardia atrial. Agora, vamos diferenciar atrial unifocal ou multifocal. Atrial unifocal, todas as ondas P, mesmo sendo diferente da sinusal, são o quê? Iguais e tem um RR regular. Taquicardia atrial unifocal. Agora, se eu olho as ondas P, ela tem várias ondas P diferentes, acima de 3, no mesma derivação, o RR é irregular, taquicardia atrial multifocal. Peguei o meu eletro, batimento acima de 100. Tem onda F? Tem onda F. Se tem onda F, é flutter atrial. Peguei o meu eletro, não tem onda P. Não tem onda P, pode ser duas coisas. Ou pode ser fibrilação atrial, ou pode ser taquicardia supraventricular paroxística. Peguei o eletro, não tem onda P e o RR é regular, é TAC supra. Peguei o eletro sem onda P com intervalo RR irregular, opa, fibrilação atrial. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar seu comentário, isso estimula pra caramba a continuar produzindo conteúdo para vocês. Grande abraço e até a próxima. Valeu!